graça e paz. Eu sou o pastor Loverlande Tavares, do Ministério Abra Suas Asas. E nesse momento, eu quero estar gravando este vídeo para edificar a sua vida. E hoje, o assunto é de muita importância, pessoal. É para edificar a sua mente, para que você não venha aceitar nada que venha da lei. Porque essa mensagem, ela vai impactar a sua vida. Ela vai impactar, ela vai mexer com a tua mente. Por quê? Porque nós não podemos aceitar nada que venha da lei. Por quê? Porque senão estaremos negando o sacrifício de Cristo. Ainda que seja a pessoa que você ama, ainda que seja o seu parente, o seu amigo, você tem que ensinar, passar para eles a verdade do Evangelho, que é a graça de Deus. Então, ninguém, ainda que seja o seu líder, ainda que seja alguém que esteja vivendo debaixo da lei, vivendo com as práticas da lei, vivendo conforme vive as pessoas da lei. Essas pessoas, esses líderes, seja quem for, pessoal. Por isso você tem que ser uma pessoa ousada, não pode ter medo de nada. Você tem que mostrar a verdade do Evangelho, a verdade da graça, as boas novas. E aqui, pessoal, a nossa mensagem de hoje vai ser no livro de Gálatas. E no livro de Gálatas houve uma confusão, uma briga, uma discussão entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que ainda estava entre a graça e a lei, e o apóstolo Paulo, que era a graça. E ali, pessoal, houve algo que o apóstolo Paulo, ele não aceitou o que os judeus queriam fazer com os gentios. É o que você vai ter um entendimento nesse momento, e creio que o poder de Deus vai abrir o teu pensamento e vai te levar a esse entendimento. Amém, pessoal? Então, a nossa mensagem, se você tiver uma Bíblia, acompanhe. Está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, aqui no trecho: Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Paulo fica contra Pedro. Você tem coragem, pessoal, de ficar contra o seu líder? Porque Pedro, ele era um líder. Pedro era o líder de uma igreja. Ele foi o dono da igreja primitiva. E Paulo tinha sido um líder mais do lado espiritual, mas ali, em Israel, a ordem de Jesus foi que Pedro fosse o líder da igreja. E Paulo repreendeu, porque ele estava errado, porque não estava com verdadeiro entendimento, porque era levado pela lei. Olha só, pessoal. Gálatas, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Olha só, pessoal. O apóstolo Paulo, ele ficou contra o apóstolo Pedro em público. Por quê? Porque Pedro agiu de uma maneira errada, não por conta própria dele, mas sim por causa da lei. E o apóstolo Paulo, ele não aceitou aquela situação. É igual cada um de nós. Se você é um homem de Deus, se você conhece a verdade da graça, você jamais vai aceitar ver um gentio, alguém, um amigo, seja quem for, o seu líder, viver por meio da lei.
A lei que eu falo é qualquer coisa que as pessoas faziam na lei, igual o povo de Israel, os sacrifícios, as ofertas, os cereais, os batismos, tudo aquilo que era por meio da lei de Moisés. Se você vê hoje, abençoado, você não pode apoiar essas coisas. Você tem que pregar o verdadeiro evangelho, mostrar a verdade. Você não pode se acovardar. Você não pode aceitar o erro. Por quê? Porque as pessoas estão sendo condenadas. Estão negando o sacrifício de Cristo. E nós não podemos aceitar essa situação. Quer se tornar um líder da graça de Deus, do evangelho genuíno? Então, abençoado, comece a mostrar a verdade. Comece a pregar a verdade. E não se omita. Isso que é pregar a graça de Deus. Amém, abençoado? Na graça de Deus não tem covarde, não tem medroso. Se você está decidido levar o evangelho da graça, você não vai parar de modo algum, nada nem ninguém. E se tiver alguém com algum erro da lei, o que for, você vai ter que repreender. Porque essa pessoa, ela se converte ou ela se retira do seu meio. Porque vai estar atrapalhando a nossa mensagem. Olha só, abençoado, o que diz aqui, 12. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus, nós, os gentios. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo do que eram a favor da circuncisão. Olha só, pessoal. Pedro estava tomando uma refeição com os gentios e ali, quando ele viu Tiago vindo, ou seja, aqueles irmãozinhos da lei, ele ficou com medo. Por quê? Porque o pessoal da lei, eles eram a favor da circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão foi dada a Abraão. Deus disse a Abraão para separar um povo para ele. Então, todo menino nascido de 8 dias, Abraão teria que mandar circuncidar e oferecer a Deus. Todo menino que era circuncidado fazia parte do povo de Deus. Aquele que não era circuncidado não fazia parte. Ou seja, todos nós, todos judeus quanto não judeus, eram gentios. Aí Abraão veio e separou do meio dos gentios uma parte e circuncidou para se tornarem judeus. Ou seja, aqueles que eram circuncidados, esses eram parte do povo de Deus. Aquele que não era circuncidado não fazia parte do povo de Deus. Ou seja, automaticamente Deus era com eles e não era com cada um de nós. Como nós sempre temos falado, é igual Davi e Golias. Lembra que Davi, quando mata Golias, aquele gigante, Davi chega e fala: quem é esse incircunciso que quer vir contra o povo de Deus vivo? Olha só, incircunciso. Ou seja, Golias, ele não fazia parte do povo de Israel. Ele era nós, os gentios, porque ele não era circuncidado, era incircunciso. Então, aqui, essa discussão é por causa disso. Chegou os judeus, com Tiago, que queria circuncidar os gentios. Só que hoje, depois da cruz, como já houve o sacrifício, não tem mais essa lei. E essa lei não pode vir para os gentios. Não, nós fomos livres no sacrifício de Cristo. Então, aí quando o apóstolo Pedro vê Tiago chegando com os irmãozinhos da lei, o que acontece?
automaticamente ele se retira do meio dos gentios. Aí o apóstolo Paulo ele vai ver e olha o que vai dar, pessoal. Continuando. 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Olha só, pessoal. Até Barnabé, que estava com Pedro, deixou-se levar pela hipocrisia dos judeus, pela hipocrisia daqueles que usam a lei. Muitas das vezes, abençoado, você até quer pregar a graça, quer ser o ministro da graça. Mas quando você vê algo errado da lei, você não tem coragem de exortar, de falar. Porque a graça de Deus só é dada para homens de coragem. Para homens que não vão negar o sacrifício de Cristo, que vão falar a verdade do Evangelho. Porque nenhum gentil tem que estar debaixo da lei, debaixo de nenhuma prática da lei. Então, se você está debaixo de alguma prática da lei, de algum líder que é do povo de Israel, então você está errado. O Espírito Santo ele vai usar alguém cheio dele, cheio do Espírito Santo, para te repreender. Porque você está vivendo da maneira errada. Porque senão você vai estar fazendo as pessoas se perderem. E isso não pode acontecer. Houve só um sacrifício. Nós somos aceitos pelo sacrifício de Cristo, não pela obra do povo de Israel, dos judeus. Não. Olha só, pessoal. E também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Ou seja, ele, Pedro, Tiago, todos eles ali, até o apóstolo Paulo, eles eram judeus, mas não estavam mais vivendo como judeus. Por quê? Porque eles entenderam que Cristo tinha cumprido a lei e que eles já não estavam mais debaixo da lei e nem debaixo desses sacrifícios. Então, eles não estavam vivendo mais como judeus, porque Cristo já tinha cancelado a lei. Cristo já tinha se sacrificado para ter cumprido essa lei, para que nós não venhamos estar debaixo dela. Aí o apóstolo Paulo, ele repreende Pedro falando assim: você é judeu, mas não está vivendo como judeu. Por quê? Porque a vida dele já não é mais uma vida de judeu, viver por meio de sacrifícios. Não. Para ser aceito por Deus, pelo que a lei mandava, não. Agora tem o sacrifício de Cristo. Então era só anunciar este evangelho. Então eles estavam indo contra esse evangelho, pregando de uma maneira errada. E o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, da graça, ele não aceitou o que estava acontecendo. E continuando aqui, pessoal. 15. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Está vendo? Nós somos chamados pecadores não judeus. Olha só. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela a fé em Jesus Cristo e não por fazer o que a lei manda. Está vendo? Todos nós somos aceitos pela fé. O que é fé? A fé é algo que não se vê. Então, se é algo que não se vê, é algo espiritual. Ou seja, nós somos abençoados pelo lado espiritual. Hoje nós não vemos a cruz de Cristo, não vemos o sangue de Cristo,
mas se tornou algo espiritual. Nós fomos perdoados no lado espiritual. Ou seja, não há nada que você faça no seu corpo, ou que você pegue, ou que você toque, que você venha a ser perdoado, que você venha a ser abençoado. Não é uma arca da aliança que você pega, não é uma rosa, não é um lenço, não é nada disso que te faz ser abençoado, curado, aperfeiçoado. Não, tudo é por meio da fé. Em Hebreus 11, fala sobre isso, que a fé não é algo que se vê, que se toca, não. A fé é algo espiritual. Já está preparado, está pronto. Você só tem que ter essa certeza para que você receba a sua vitória, para que você receba o que Deus tem para a sua vida. Mas tudo pela fé. Você não precisa fazer nada. Aqui Pedro, com Tiago, os judeus, queriam circuncidar os gentios. Queriam colocar práticas, forçar os gentios a serem aceitos por Deus. Só que para ser aceito por Deus não é mais pelo que a lei manda. Amém, pessoal? Continuando aqui. 16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazer o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazer o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Está vendo, pessoal? Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Você não é aceito por Deus por fazer o que o homem manda. Que você pegue, que você toque, que você faça. Não, o que deixa de fazer não é pelo que a lei manda. E o que a lei mandava? Para você ser aceito, você tinha que sacrificar. Para você ser aceito por Deus, você tinha que ser circuncidado. Você tinha que fazer algo para ser aceito por Deus. Tudo isso antes da cruz. Mas hoje, você não precisa fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é reconhecer o sacrifício de Cristo. Não deixe que nada e nem ninguém coloque lei, prática, coloque aquilo que a lei manda em cima das pessoas. Você, como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, tem que ter esse entendimento. Porque a lei está matando as pessoas. A lei está afastando as pessoas de Deus. Por quê? Porque está fazendo elas negarem o sacrifício de Cristo. Olha só, pessoal. 17. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? É claro que não. Olha só, pessoal. Até os judeus, para lhe procurar ser aceito por Deus, deixa claro que eles são pecadores. Por quê? Porque Cristo, ele só aceita pecadores. E para Cristo não há homem perfeito sem ele, sem o sacrifício. Só há perfeição no sacrifício de Cristo. Quando você crê. Se você crê no sacrifício de Cristo, você está aperfeiçoado. Não tem nenhuma maldição da lei, praga, o que o homem fala ou deixa de falar, faça ou deixa de fazer. O que importa é a tua certeza em Cristo, que você foi aperfeiçoado por Ele. Tem isso na tua mente, abençoado, que você vai andar livre, você vai ter um ministério abençoado por Deus, você vai ter a confiança em Deus, e nada e nem ninguém, todos aqueles que olharem para você, vão ver que você é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa que leva o verdadeiro evangelho. Não é uma pessoa medrosa, covarde, não. Viva em Cristo. Viva por meio do sacrifício de Cristo. E não aceite nada, nenhum erro. Viva o verdadeiro evangelho. Não tenha medo de nada, porque Cristo está por você. Se você está perfeito, não há nada que possa te parar ou te abalar. Não, seja vencedor em Cristo. 19.
18, abençoado. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Olha só, abençoado. Olha o que diz aqui. Se depois de nós, temos entendido a graça e aceitar alguma coisa da lei, fica claro que você quebrou a lei. Ou seja, eu entrei na graça, saí da lei, estou aperfeiçoado, mas na lei lá eu vou querer usar um pouquinho para poder ser reconhecido, para poder ser aceito, para poder chamar a atenção. Só que está errado, pessoal. Aí você está provando que você quebrou de fato a lei. Por quê? Porque Cristo, ele venceu a lei. Para quê? Para que nós vamos andar livre, andar por meio da graça. Mas muitos estão construindo a lei, pegando a lei e usando a autoridade da lei, usando os rituais da lei. E aí prova que você está construindo a lei. E se você está construindo a lei, você está sujeito à maldição de Deus. Porque a ira que foi colocada em Cristo, automaticamente vai ser colocado sobre tua vida. Por quê? Porque você não está em Cristo. Você está construindo a lei. E todos aqueles que estão debaixo da lei vivem por meio dela. Olha só. Então deixa claro que você quebrou a lei. Olha só, 18. Se eu, depois de ter destruído a lei, olha só, quando você entende a graça, você destrói a lei. Começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Muitas pessoas estão tentando ser aceitos por Deus, construindo a lei. Pegando a autoridade da lei. Eu vou fazer isso aqui como eu fazia lá na lei. Eu vou usar isso aqui como eu usava lá na lei. Então, automaticamente, você está construindo a lei e está atraindo a maldição sobre a tua vida. Continuando. 19. Pois, quanto à lei, estou morto. Ou seja, não tenho mais nada da lei. Quanto à lei, estou morto. Morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Está vendo? Se você foi morto com Cristo na cruz, você foi morto para a lei, pela própria lei. Ou seja, a lei já não está mais sobre você. Você morreu com Cristo na cruz e a lei foi cancelada. Você não pode puxar aquela lei de novo para você. Você não pode ser mais aquela pessoa que você era na lei, que amaldiçoava, condenava, fazia as pessoas viver por debaixo da lei, presa, acorrentadas por meio da lei. Não. Hoje, nós morremos com Cristo e não temos mais a lei. As pessoas têm que sentir segurança em nós. As pessoas têm que ver o amor de Cristo em nós, o caráter de Cristo. O caráter que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo, quando ele saiu da lei, você não vê ele mais perseguindo o cristão, você não vê ele condenando, você não vê ele amaldiçoando, não. Pelo contrário, ele andava abençoando, ele andava edificando as pessoas, ele andava pregando, anunciando o evangelho para todos. Ele perdoava o próximo. Então, pessoal, não construa a lei na sua vida. Aí 20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Olha só, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, já não sou eu que peco, que erro, que falho. Não, a lei não vem mais sobre mim, mas sim foi sobre Cristo. Não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, nada, nenhum mal pode me afetar. Nada pode me condenar. Nada pode me separar de Deus. Porque Cristo vive em mim.
E Cristo vive em você. Ou seja, o que é Cristo vivendo em você? Você está escondido em Cristo. Então, tudo aquilo, todo mal que vier, não vai vir sobre você, mas sim sobre Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada. Olha só, abençoado. Então, se é por meio da lei, das práticas da lei, por meio da maldição que as pessoas são aceitas por Deus, o medo de Deus, então o sacrifício de Cristo não adiantou de nada. Se é por meio da lei, se é por meio da condenação, se é por meio do medo, se é por meio das ameaças da lei, então o sacrifício de Cristo não adiantou de nada. Então, abençoado, que essa mensagem venha ter edificado a sua vida, a sua mente. Entenda, nada que você faça por meio da lei vai aperfeiçoar alguém, vai fazer alguém ser aceito. Não aceite, abençoado, nenhuma mensagem da lei. Nada que venha da lei pode te aperfeiçoar, te ajudar, te edificar. Não, pelo contrário, vai atrair a maldição de Deus. Amém, abençoado? E nesse momento eu quero fazer uma oração para que Deus venha encher a sua mente da graça, do amor de Deus. Amém? Pai, te dou graça por mais este dia. Te agradeço por este vídeo, Pai. Que teu poder venha estar na mente de cada um desses irmãos que estiverem assistindo esse vídeo, Pai. Onde quer que eles estiverem. Que teu poder venha convencer a mente deles, Pai, de toda a culpa, de todo o peso, de todo o pecado, Pai. Porque o Senhor já fez tudo por cada um de nós. Por isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, abençoado? E se você quiser entrar em contato conosco, aqui embaixo aqui na tela vai estar o número do nosso WhatsApp. Entre em contato, manda sua mensagem, né, que nós vamos se tornar uma família em Cristo. Amém, abençoado? Então, graça e paz.